Quando o silêncio grita mais alto que o amor. A maior traição não acontece quando alguém te deixa, mas quando permanece ao teu lado, fingindo que ainda está lá. Sempre pensei que dor maior era perder alguém num acidente. Mas estava errado. A dor maior é sobreviver ao lado de alguém e descobrir que, na verdade, já se foi há muito tempo. O meu nome é Miguel. Tenho 37 anos. Sou arquiteto. Sou pai. Até há pouco tempo, achava que era marido. Durante quase 15 anos, vivi com uma mulher que conhecia desde a adolescência. Helena. A minha melhor amiga. O meu primeiro beijo. A mãe do meu filho. A única mulher que amei. Ou, pelo menos, foi o que sempre acreditei. Mas o que acontece, quando a única pessoa em quem confias é também quem rasga a tua alma? Silenciosamente, todas as noites. O que farias se, num momento de dor e emergência, descobrisses que a pessoa que está em coma ao teu lado mentiu para ti durante anos? Naquela madrugada gelada, com neve caindo sobre os vidros partidos do carro, o meu mundo não apenas colidiu com o de outro veículo. Ele despedaçou-se por dentro. E o que veio depois? Foi uma sequência de verdades tão dolorosas que, até hoje, não sei como estou de pé. Mas eu sobrevivi. E hoje, pela primeira vez, eu vou contar tudo. Sem filtros. Sem meias palavras. Porque há dores que só se curam quando são ditas em voz alta. Se já sentiste que tudo à tua volta era uma mentira. Se alguma vez duvidaste de alguém que dizia te amar. Este vídeo é para ti. Tu serias capaz de continuar ao lado de alguém que te traiu, enquanto ela está entre a vida e a morte? Tu contarias a verdade, ou esperarias a recuperação dela? Ser forte é ficar, ou ir embora. Tudo começou numa estrada vazia, onde a única testemunha foi o frio. Agora começamos a primeira parte. O silêncio da neve, um acidente que rasgou mais do que metal. Era madrugada, daquelas que o mundo inteiro parece dormir, menos o silêncio. A estrada estava vazia, coberta por uma camada espessa de neve recém-caída. Os faróis cortavam a escuridão como punhais cegos. E o som abafado dos pneus sobre o gelo era quase hipnótico. Helena estava ao meu lado. O rosto sereno, imóvel, mas não era sono. Era inconsciência. Minutos antes, não éramos só dois corpos num carro avariado. Éramos um casal a voltar de um jantar. Ou pelo menos, eu pensava que éramos. Ela tinha insistido em sair com as amigas naquela noite. Reunião de despedida antes de irmos viajar em família para os Açores. Um cruzeiro que planeávamos há meses, ela, e o nosso pequeno Mateus. Mas à última hora, algo mudou. Disse que ia dormir na casa de Marta, a melhor amiga desde a faculdade. Pedi que não fosse. A neve estava a intensificar. Mas ela sorriu. Disse que tudo ficaria bem. E partiu, com aquele casaco verde que eu comprei no Natal passado. O mesmo casaco que, horas depois, foi encontrado encharcado em sangue no banco do passageiro. Acordei por volta das 4:30. A cama ainda estava fria. O carro dela não estava na garagem. O telefone, sem resposta. Foi quando decidi ir buscá-la. Com o meu todo-terreno. Atravessei metade da cidade até o prédio de Marta. A luz do apartamento estava apagada. Senti um aperto no peito. Aquele tipo de aperto que a gente não sabe explicar. Mas sabe exatamente o que significa. Subi. A porta estava destrancada. A televisão desligada. Silêncio absoluto. Não havia sinais de ninguém. Foi só quando desci as escadas, de volta ao carro, que o telefone dela apitou no painel. Uma mensagem, uma notificação ainda visível. Espero que tenhas sentido a minha ausência esta noite. Eu não consegui parar de pensar em ti. Remetente, Tomás, trabalho velho. Senti o coração gelar, mas não disse nada. Só continuei a conduzir. Ela ligou. Disse que estava a caminho. Que eu não me preocupasse. Nos encontramos no entroncamento da Rua Nova, onde o rio corta a cidade. Ela entrou no carro calada. O cheiro de perfume masculino, que não era meu, ainda flutuava no ar. Mas eu continuei calado. Talvez por medo, talvez por vergonha. Não discutimos. Porque o silêncio entre nós gritava mais alto do que qualquer palavra. Foi aí que aconteceu. Um carro vindo na direção contrária perdeu o controle numa curva. Tudo durou 3 segundos, talvez menos. O impacto arrancou o nosso carro da estrada como se fosse papel. O som do metal a retorcer-se. O vidro estilhaçado. E depois, escuridão. Silêncio total. Quando voltei a mim, estava pendurado pelo cinto. O rosto cortado. O corpo tremendo. Helena estava inconsciente.
Sangue escorria da sua têmpora. O casaco verde rasgado. Os olhos fechados como se dormisse, para nunca mais acordar. Mas ela acordou. No hospital. Os médicos disseram que teve sorte. O ombro estava esmagado. 3 costelas partidas. Um pulmão colapsado. Mas ela sobreviver. E ali, naquela sala fria de hospital, sentado a seu lado, com o coração partido e a alma em cacos. Foi ali que eu percebi que o que mais me doía não era o acidente. Era o que eu sabia, e ela não sabia que eu sabia. A mulher que eu amava, tinha outra vida. Ela estava ali, imóvel, frágil. E eu estava vivo, mas despedaçado. Odiava o que descobri. Mas mais ainda odiava continuar a amar alguém que já não existia. Os enfermeiros passavam. Médicos entravam e saíam. Ninguém fazia ideia de que, ali, naquela sala, não era só um corpo que estava em recuperação. Era um casamento que morria em silêncio. Todos os dias eu olhava para ela e perguntava: quantas mentiras cabem entre 2 pessoas que dividem a mesma cama? Quantas palavras bonitas ela me disse, enquanto amava outro? Naquela noite, depois que o médico saiu, eu fiquei sozinho com ela. O monitor cardíaco marcava cada batida como uma martelada na minha consciência. E pela primeira vez, eu chorei. Não pela dor física, não pelo medo da perda, mas pela certeza de que eu já tinha perdido. Perdido a confiança. Perdido, nós. Perdido a mulher que pensei conhecer. E o pior de tudo, perdido o chão, com o nosso filho. Mateus, dormindo em casa sem saber que o mundo dele estava prestes a desabar. Mas o que eu ainda não sabia é que aquela mensagem era só o começo de uma verdade muito maior. Uma verdade que não apenas rasgaria meu coração, mas também me faria questionar se o menino que me chama de pai alguma vez foi realmente meu filho. A história continua em 2 ecos do passado, quando o amor vira disfarce. Às vezes, o passado não grita, ele sussurra. E nesses sussurros, a verdade se esconde por trás de lembranças que julgávamos intocáveis. Enquanto Helena dormia sedada no hospital, com os olhos imóveis e o rosto pálido como porcelana quebrada, eu fiquei ali, sentado, esperando que a dor diminuísse. Mas ela só crescia, e foi nesse silêncio que os ecos começaram. Ecos de um passado que eu pensava entender, mas que, agora, eu percebia ter sido cuidadosamente encenado. Lembrei-me da primeira vez que vi Helena. No pátio da escola. Camisa azul clara. Cabelo preso com uma fita branca. Ela ria de algo que o irmão dela, Arthur, tinha dito. Sim, Arthur. O mesmo que anos depois se tornaria meu melhor amigo. E seria a primeira pessoa a me dizer que o amor da adolescência pode se transformar em ilusão. Na época, não entendi. Hoje, cada palavra dele parece uma profecia maldita. Eu e Helena crescemos juntos. Primeiro amigos, depois namorados. Durante anos, o nosso amor parecia inquebrável. Fizemos faculdade na mesma cidade. Passamos por tempos difíceis, partilhando apartamentos pequenos e sonhos grandes. É no meio disso tudo. Helena perdeu o pai. Foi ali que senti o nosso vínculo se fortalecer. Eu a segurei quando o mundo dela caiu. Fui o ombro, o abrigo, o silêncio que consola sem julgar. Mas agora, olhando para trás, pergunto-me: será que eu amei demais? Será que, ao protegê-la tanto, esqueci de olhar para o que ela não dizia? Os sinais estavam todos lá. Eu apenas escolhi não vê-los. Lembrei das pequenas ausências, das noites em que ela dizia estar cansada, mas permanecia horas no telefone, rindo baixo no quarto ao lado, das mensagens apagadas antes de eu ver, dos perfumes diferentes, dos olhares fugídios, dos domingos em que ela dizia visitar a mãe, mas voltava com cheiro de vinho e batom borrado. É sobretudo, da vez em que Marta, a melhor amiga dela, fez um comentário estranho. Às vezes, as pessoas boas também mentem, para se proteger. Na altura, achei que fosse sobre outra coisa. Hoje sei que era um aviso. Um daqueles que o coração entende, mas a mente se recusa a aceitar. Helena sempre teve esse jeito doce. O tipo de mulher que faz café com flores na bandeja. Que escreve bilhetes de amor escondidos nas gavetas. Que abraça devagar e demora a soltar. Mas até isso, pode ser disfarce. Uma forma de manter a mentira viva. Eu comecei a revisar tudo mentalmente. Os aniversários, as viagens, os momentos de carinho, agora suspeitos. Será que foram reais? Ou apenas encenações de uma peça que só eu acreditava? A dor maior não era saber que fui traído. Era perceber que talvez
Eu nunca tenha sido amado de verdade. É no meio dessa confusão. Um pensamento me rasgava. E se Mateus também for parte da mentira? A dúvida surgiu como uma punhalada fria. Não por falta de amor ao meu filho, mas porque a traição da mulher que escolhi para ser mãe dele começava a contaminar até o que havia de mais puro na minha vida. Lembrei-me de Rui, meu sócio e amigo. Ele uma vez comentou que Tomás, um ex-colega da empresa anterior de Helena, havia sido visto com ela num café em Cascais. Disse que talvez fosse coincidência. Que eu não deveria me preocupar. Mas as coincidências são o álibi perfeito para quem quer esconder o inevitável. Naquela noite, eu me deitei no sofá da sala de espera, sem conseguir fechar os olhos. O teto branco me encarava. A dor no peito parecia um tambor a cada respiração. E uma pergunta martelava: quem é Helena? Afinal, não a mulher que vi crescer. Não a mãe do meu filho. Mas a mulher que, por detrás de sorrisos, me escondia um universo inteiro de mentiras. E naquele vazio, percebi: o que está prestes a ser descoberto não é só uma traição amorosa. É uma construção inteira de vida, que pode estar erguida sobre areia movediça. E se a verdade for ainda mais cruel do que imagino? Porque às vezes, o passado não é apenas lembrança. É o primeiro indício de que o presente já está condenado. E foi exatamente por isso que, ao amanhecer, tomei uma decisão que mudaria tudo. Descobrir quem realmente sou, e quem realmente é o filho que carrego nos braços. A história continua em 3 As mensagens e as mentiras, o fio invisível da traição. O que começa com uma simples notificação pode-se transformar num fio solto capaz de desfiar toda a tua vida. Depois daquela noite no hospital, com o passado a ecoar na minha mente, tomei uma decisão. Se eu ia desmoronar, que fosse com a verdade nas mãos. Porque o que eu não suportaria era continuar a amar com os olhos fechados. Na manhã seguinte, fui até casa. Abri a gaveta da escrivaninha, aquela onde guardávamos coisas importantes. Documentos, chaves extras, cartões antigos. E lá estava, o segundo telemóvel de Helena. Um aparelho que ela dizia usar apenas para trabalho. Mas que, até aquele momento, eu nunca tinha tocado. O ecrã ainda funcionava. A bateria estava baixa, mas viva, sem senha. Ou talvez, ela nunca imaginou que um dia eu teria coragem de procurar. E foi assim que tudo começou. No histórico de chamadas, o nome, T, aparecia mais de 20 vezes só nas últimas semanas. Mensagens. Algumas apagadas, outras arquivadas. Mas o suficiente para montar o quebra-cabeça de uma mentira bem construída. Frases trocadas durante o expediente. Conversas de fim de noite. Confissões de saudade. E fotos. Fotos dela. Sorrisos que não eram meus. Lingeries que eu nunca vi. Locais que não conhecia. E o pior, datas que coincidem com noites que ela alegava estar com dores de cabeça, ou com a mãe doente. A traição não estava só no ato. Estava na rotina. Na facilidade com que ela enganava. Na leveza com que ela sorria, sabendo que me destruía lentamente por dentro. E quanto mais eu lia, mais eu perdia o chão. Descobri que Tomás, o tal T, não era apenas um colega antigo. Era alguém com quem Helena teve um breve caso anos antes. Antes mesmo do casamento. Alguém que nunca saiu totalmente da órbita dela. Comecei a montar uma cronologia. Datas, locais, mensagens. Em certos momentos, as pistas apontavam para que esse reencontro não fosse acidental. Na verdade, talvez nunca tenha deixado de existir. Passei o dia inteiro naquele apartamento. Não com raiva, mas com uma tristeza tão funda que parecia esvaziar o peito. Recebi uma mensagem de Rui, meu sócio, perguntando se estava tudo bem. Ele sabia da viagem cancelada. Sabia do acidente. Mas não sabia da parte mais importante: o acidente verdadeiro era emocional. Não físico. Respondi que estava resolvendo coisas pessoais. Mas a verdade é que eu estava a desmoronar em silêncio. Comecei a copiar os arquivos do telefone dela. Criei uma pasta com tudo: prints, áudios, fotos. Uma parte de mim se sentia suja. Mas a outra precisava ver até onde a mentira ia. Foi então que encontrei um backup antigo no e-mail dela. Mensagens que remontavam a 6 anos atrás. Antes de Mateus nascer. E ali, algo dentro de mim morreu. Porque as conversas entre Helena e Tomás não apenas continuavam, mas sugeriam encontros na mesma época em que Mateus foi concebido. Era como assistir a um filme de terror onde o protagonista era eu. As palavras doces que ela dizia a ele.
Os planos. As mentiras sobre mim. A forma como se referia a mim como alguém que ela devia gratidão. Mas não amor. Tudo aquilo era mais do que traição. Era anulação. Apagamento. O homem que eu pensava ser. Simplesmente nunca existiu para ela da forma que existia para mim. À noite, fui até à casa dos meus pais. Meu filho estava lá, dormindo tranquilo com a minha mãe. Abracei-o. Senti o cheiro do seu cabelo. Ouvi o som da sua respiração leve. E uma dúvida cruel nasceu. E se ele também não for meu filho? Não porque eu não o amasse, mas porque agora, tudo era suspeito. Até o que deveria ser sagrado. Senti culpa por pensar aquilo. Mas entendi que o amor real também se constrói com verdades reais. Voltei para casa destruído. E antes de dormir, enviei uma mensagem para um advogado. E outra para uma clínica de análises. Porque chegou um momento em que eu já não procurava provas da traição. Eu queria apenas saber se alguma parte da minha vida ainda era verdadeira. O que eu não sabia é que a pior dor ainda estava por vir. E não viria da mulher que me traiu, mas da criança que eu mais amava. A história continua em 4. A ferida aberta, confrontar o amor e perder tudo. Há verdades que não cortam com faca. Elas dilacerão com silêncio. E foi no silêncio de uma sala iluminada artificialmente, com paredes brancas demais para conter tanta dor, que eu encarei a mulher que um dia chamei de minha. Helena já tinha recebido alta, mas continuava sob repouso na casa dos pais. O braço ainda imobilizado, a costela fraturada, mas nada, absolutamente nada parecia tão partido quanto o que existia, ou deixou de existir, entre nós. A reunião no escritório do advogado foi marcada para uma tarde de quarta-feira. Eu cheguei antes. Como quem chega a um funeral. Não de uma pessoa, mas de uma história inteira. Na sala, além de mim e da minha advogada, Patrícia, uma mulher firme, de olhar sereno e compaixão controlada, também estava o irmão de Helena. Arthur. Sim, o mesmo Arthur de quem fui amigo desde os 15 anos. Ele insistiu em estar presente. Dizia que precisava ouvir com os próprios ouvidos. Talvez parte de mim também quisesse isso. Que alguém de dentro soubesse o que realmente aconteceu. Quando Helena entrou, amparada pela mãe, senti um misto de dor e desprezo. A mulher que me ensinou o amor. Também me ensinou o gosto amargo da traição. Ela parecia frágil, mas não era fragilidade o que me abalava. Era a máscara, a facilidade com que ainda tentava sustentar o papel de vítima de um acidente. Ignorando o fato de que ela foi quem acelerou contra o nosso casamento há anos. Os primeiros minutos foram protocolares. Informações médicas, logística com o filho, cuidados pós-cirúrgicos. Mas então Patrícia abriu a pasta. Tirou 2 folhas impressas e colocou-as, lado a lado, sobre a mesa. 2 análises genéticas. 2 verdades que não podiam mais ser enterradas. Mateus é meu filho. Mas, para Helena, essa foi a única boa notícia. Porque o segundo resultado, impresso em letras frias e objetivas, dizia sem piedade: probabilidade de paternidade, 0%. O indivíduo testado não é o pai biológico da criança. Essa criança era Lia. Nossa filha mais nova, 4 anos. A que nasceu prematura. A que me chamava de papá, com os olhos brilhando de alegria. A que eu embalei durante noites febris. A que me abraçava forte nos dias em que o mundo parecia pesado demais. A que não era minha. Helena empalideceu. O irmão dela abaixou a cabeça, fechando os olhos como se quisesse pausar o mundo. E eu senti algo morrer. Não um grito. Não um escândalo. Apenas uma implosão. Como se o chão se abrisse. E engolisse de uma vez tudo o que eu acreditava ser real. Não chorei naquele momento. Porque a dor era tão profunda, que sequer encontrava lágrimas. Mas dentro de mim, um caos começou a se formar. Com perguntas que martelavam sem parar. Quem é essa mulher? O que mais foi mentira? Será que algum dia ela realmente me amou? Helena tentou justificar-se. Com palavras frágeis. Com argumentos sobre confusão, solidão, depressão pós-parto. Mas nada colava. Nada explicava o que foi feito com frieza. Repetição e ausência total de remorso. Era tarde demais para desculpas. E cedo demais para perdão. Naquela sala, eu entendi que não havia volta. Que o amor, por mais resistente que fosse, não sobrevive à destruição contínua da confiança. Mas havia algo pior do que perder a mulher que amei. Era perder a paternidade de uma menina que acreditava ser minha filha. Na saída,
Arthur me chamou de lado. Disse que sempre desconfiou. Que Helena se perdeu de si mesma muito antes de me trair. Que ele, por vergonha, ficou calado. Talvez ele estivesse certo. Mas saber disso agora não mudava nada. Voltei para casa sozinho. Sentei no sofá. Olhei para a foto de família na estante. Helena sorrindo. Eu ao lado. Mateus no meu colo. E Lia, entre nós. Inocente. Linda. Falsa. Não ela. Mas a imagem. Aquela foto não era lembrança. Era propaganda de uma felicidade que nunca existiu. E foi ali que eu fiz minha escolha. Não por vingança, mas por instinto de sobrevivência. Eu não podia mais viver com o peso do que me foi tirado. Mas também não conseguiria abandonar a criança que me chamava de pai. Lia não era sangue do meu sangue. Mas era a alma da minha alma. E foi nesse momento que entendi: a dor da traição destrói. Sim, mas também revela o que é verdadeiro. Porque no dia seguinte, antes do sol nascer, eu já tinha outro destino em mente. Não era justiça. Não era confronto. Era uma nova escolha. A história continua em 5 entre 2 mundos, pai por amor ou por sangue. Dizem que o DNA define quem somos. Mas, e quando o coração desafia a biologia? E quando o amor te obriga a escolher entre o que é certo no papel e o que é verdadeiro na alma? Depois da reunião que desmantelou o último fio de ilusão que me restava, voltei para casa como um homem entre ruínas. Carregava nos ombros não só o peso da traição, mas a dúvida cruel. Lia deixaria de ser minha filha, só porque o sangue não nos unia. Naquela noite, a casa estava vazia. Mateus passava o fim de semana com os avós. E Lia, por ordem judicial temporária, permanecia com Helena, ainda em recuperação. Mas o vazio da casa era menor do que o vazio dentro de mim. As paredes pareciam ecoar risos que não voltariam. Brinquedos espalhados pela sala tornaram-se fantasmas de uma infância que talvez não fosse mais minha. A cada lembrança, eu desabava um pouco mais. O banho dado após um pesadelo. A música que ela pedia no carro. A mania de dormir agarrada ao meu braço. Como se o mundo inteiro coubesse naquela segurança. Eu me sentei no chão da cozinha. E chorei como um menino. Na manhã seguinte, fui até a escola dela. Falei com uma das monitoras. Disse que precisava deixar um presente. Ela reconheceu o meu rosto, sorriu, disse que Lia falava de mim todos os dias. E foi naquele momento que entendi: eu ainda era o mundo dela. Voltei para casa decidido. Marquei uma conversa com minha advogada. Patrícia me olhou nos olhos e disse que não era comum. Mas era possível renunciar legalmente à paternidade, e depois iniciar um processo formal de adoção. Era burocrático, lento e talvez doloroso para uma criança tão pequena. Mas era necessário. Eu precisava apagar a mentira para escolher, de forma limpa, a verdade. Nos dias seguintes, comecei o processo. Ao mesmo tempo, visitei uma psicóloga infantil, indicada por Rui, meu sócio. Ele insistiu que eu precisava entender o impacto dessa escolha na mente de Lia. Doutora Joana, uma mulher serena, com voz pausada e uma paciência quase maternal, me explicou algo que nunca esquecerei. As crianças sentem quando o amor é real. E isso vale mais do que qualquer exame de sangue. As palavras dela acenderam algo dentro de mim. Uma certeza silenciosa, mas poderosa. Eu já era pai. A adoção era apenas o selo legal de um vínculo que Lia, sem saber, já tinha validado todos os dias. O processo foi longo. Meses de espera, entrevistas, visitas. Helena tentou dificultar. Mas Arthur, o irmão dela, testemunhou a meu favor. Disse ao juiz que se havia um pai verdadeiro naquela história. Esse pai era eu. Por fim, veio o dia da audiência final. Lia entrou na sala segurando uma boneca. Tinha um lacinho azul no cabelo. Parecia pequena demais para entender o que estava acontecendo. Mas quando o juiz perguntou se ela queria continuar me chamando de papá, ela apenas sorriu e correu para os meus braços. Naquele instante, algo dentro de mim se curou. Não tudo, não de forma milagrosa, mas suficiente para me lembrar que nem todo fim é tragédia. Alguns fins são começos disfarçados. Mas o destino ainda não tinha acabado de testar minha força. Porque, mesmo tendo escolhido o amor sobre o sangue, a história entre eu e Helena ainda não estava encerrada. E o que viria a seguir seria um embate final, não por vingança, mas pela última coisa que me restava proteger: a paz dos meus filhos. A história continua em
6. A reconstrução, quando a verdade liberta e o amor resiste. Algumas histórias não terminam com felizes para sempre. Terminam com sobrevivemos. Às vezes. Isso já é mais do que suficiente. Depois da audiência. Depois da adoção. Depois do caos. A vida finalmente começou a silenciar os gritos do passado. Mas não se engane. Reconstruir não é esquecer. É aprender a olhar para os escombros. E perceber que ainda há espaço para plantar algo novo. Eu comecei devagar. Voltei à rotina com Mateus e Lia. Tínhamos agora uma nova casa, menor. Simples. Com poucos móveis. Mas com um quintal cheio de sol. Onde Mateus podia correr e Lia podia brincar de casinha com os gatos da vizinha. Decidi tirar um tempo do trabalho. Rui, meu sócio e amigo, segurou as pontas no escritório. Disse que era hora de me priorizar. E ele estava certo. Comecei a fazer terapia. No início, ia em silêncio. Sentava, ouvia, e quase não falava. Mas com o tempo, fui desatando os nós da garganta. E os da alma. Fui redescobrindo quem eu era sem Helena. Sem a mentira. Sem a culpa. Descobri que não era fraco por ter amado. Era forte por ter permanecido fiel. Mesmo quando o mundo desmoronava. Descobri que não era menos homem por ter chorado. Era mais humano por não ter desistido. E descobri, acima de tudo, que a verdade liberta. Mesmo quando dói. Com o tempo, Lia começou a perguntar menos sobre a mãe. Ela ainda havia, com visitas monitoradas. Mas, o vínculo com Helena parecia cada vez mais frágil. Mateus, por sua vez, amadureceu rápido demais. Um dia me perguntou por que as pessoas que deveriam nos amar às vezes nos machucam tanto. Eu não soube responder. Apenas o abracei. A verdade é que não há resposta simples. O ser humano é imperfeito. E a dor, às vezes, vem justamente de quem deveria nos proteger. Mas eu me prometi algo. Meus filhos não seriam moldados pela traição que me destruiu. Seriam moldados pela reconstrução que eu escolhi viver. Nos finais de semana, começamos uma nova tradição. Sábados no mercado. Domingos no parque. Noites com filmes. Pipoca e lençóis no sofá. Momentos pequenos. Mas, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiros. E num desses domingos, Lia me olhou, cansada, com os olhos semiabertos. E antes de adormecer no meu colo, sussurrou: sabes, papá, agora a nossa casa cheira a felicidade. Ela não sabia o peso daquelas palavras. Mas, para mim, foi a assinatura do recomeço. Sim, eu fui traído. Fui despedaçado. Perdi uma esposa. Perdi uma filha, para depois reencontrá-la de outra forma. Mas no fim, escolhi amar. Escolhi reconstruir. Escolhi viver. Porque o amor resiste, mesmo depois de tudo. E hoje, se alguém me perguntar o que é ser pai, o que é ser homem, o que é ser forte, eu respondo: é segurar no fio da dor e costurar um futuro novo. Nem sempre a verdade vem para confortar. Às vezes, ela vem para libertar. E na liberdade, a gente reaprende a amar. Sabe, depois de tudo que vivi, da dor, da traição, das escolhas difíceis, eu aprendi que algumas feridas não fecham com o tempo. Mas com coragem. Coragem de olhar para o espelho e se reconhecer, mesmo em pedaços. Coragem de seguir em frente. Mesmo sem todas as respostas. É principalmente coragem de recomeçar, por si mesmo. E por quem ainda acredita em você. Hoje eu não sou mais o homem que começou essa história. Sou alguém mais inteiro, mesmo tendo sido quebrado. Sou alguém mais verdadeiro, porque aprendi a viver com o que é real. Não com o que eu queria que fosse. Se você chegou até aqui, obrigado. De verdade. Você não ouviu apenas uma história. Você me acompanhou em um pedaço da minha alma. E se, em algum momento, isso tocou seu coração, então tudo isso valeu a pena. Me conta aqui nos comentários, você já precisou reconstruir sua vida depois de uma dor profunda? O que te ajudou a seguir em frente? Eu vou adorar ler a sua história. E se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com alguém que possa se inspirar. E se inscreve no canal para acompanhar mais histórias como essa. Cada curtida, cada comentário, cada inscrição, é o que me dá força para continuar trazendo histórias que falam com o coração. Muito obrigado. E até a próxima.